Veja no Jornal da Câmara desta noite. Vereadores retornam de viagem sem boas notícias sobre o IBAMA. Nós vamos ter que ir lá na esfera federal para tentar reverter algo que pelo IBAMA federal já está decidido, que é o fechamento da base avançada aqui em Passu. Rui Lorenzato apresenta moção de repúdio aos cortes na Emater. Pessoas que tinham responsabilidade como a questão do cooperativismo, a questão da produção de alimento, tá, estão agregando, estão assumindo mais tarefas aonde já não estão aguentando mais. Legislativo segue analisando o projeto do marco regulatório no transporte coletivo. Entre os pontos já definidos, por exemplo, está a instalação de abrigos de ônibus, que passará a ser de responsabilidade das empresas concessionárias. Os integrantes da Comissão de Educação e Bem-Estar Social estiveram em Porto Alegre para tratar de dois temas que interessam não apenas Passo Fundo, mas também a região. Por isso, a nossa equipe conversou com o presidente do grupo, o vereador Sidney Ávila. A primeira visita foi à sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Lá, os parlamentares trataram de melhorias para a perimetral Guaraciba-Roso Marinho. Eles foram informados pelo DAER que em breve serão realizadas obras no trecho da RS 324. Há bastante tempo, a comunidade se mobiliza na tentativa de solucionar os problemas da via, que registra um grande número de acidentes. Houve uma sinalização dos engenheiros do DAER de fazer, num primeiro momento, uma visita ao local e uma ação imediata. Sinalização, lombada eletrônica, haverá uma ação naquela área imediatamente. E posteriormente, sim, ampliação de via. Nós saímos do DAER animados, que houve uma sinalização de ação imediata e também uma construção de túnel, de elevada naquela região, que eu acredito que vai sair do papel. Também na capital, os vereadores cumpriram a agenda no IBAMA. O Legislativo aprovou uma moção na tentativa de evitar a extinção da unidade de Passo Fundo. O documento pede ainda que a base seja transformada em escritório regional. Mas as notícias não são nada boas. Nós nos sentimos meio desanimados, porque realmente a direção estadual do IBAMA depende do governo federal. A decisão do governo federal foi pelo fechamento dessa base avançada em Passo Fundo e ficaria apenas 5 escritórios do IBAMA no estado, inclusive de Porto Alegre e mais 4 na região sul, e nós ficaríamos com 151 municípios desprovidos. A ação que nós conseguimos fazer do IBAMA, entregar aquela moção de apoio que aprovamos aqui, o diretor estadual do IBAMA sinalizou de anexar esses documentos que nós levamos ao relatório que vai a Brasília, e nós vamos ter que fazer uma ação em Brasília. Nós vamos ter que ir lá na esfera federal para tentar reverter algo que pelo IBAMA federal já está decidido, que é o fechamento da base avançada aqui em Passo Fundo. Mas enquanto houver a possibilidade, nós vamos lutar pelo não fechamento do IBAMA aqui em Passo Fundo. E o vereador Rui Lorenzato apresentou um documento de repúdio aos cortes na Emater. O líder da oposição na Câmara de Passo Fundo também está questionando as demissões dos servidores que prestam o trabalho de assistência técnica e extensão rural no estado. A gente vê a grande necessidade que nós temos de ter uma assistência técnica pública para acompanhar os agricultores, para fazer com que eles tenham mais condição de produzir mais e produzir com mais qualidade os alimentos. Porque a agricultura familiar basicamente produz aquilo mesmo, que é os alimentos para todos nós. Essa moção de repúdio ela veio nesse sentido, que é fazer com que haja uma reação por parte do governo do estado de não fazer o que estão pensando fazer, que é reduzir a assistência técnica para os agricultores familiares. Esse é o grande mal, esse é o grande problema que nós vemos, que vai prejudicar e muito. Pessoas que tinham responsabilidade como a questão do cooperativismo, a questão da produção de alimento, tá, estão agregando, estão assumindo mais tarefas aonde já não estão aguentando mais. E ao invés de aumentar
as pessoas, os trabalhadores, para dar essa assistência técnica, está sendo feito ao contrário, estão reduzindo, então. Atualmente, a Emater está presente em 494 municípios do Rio Grande do Sul, mas o número de assistidos pela empresa pública pode ser reduzido. O governo do estado vai cortar o orçamento no ano que vem. O valor deve passar de 201,8 milhões para 140 milhões de reais. A moção do vereador Rui Lorenzato também é contrária a esta decisão. Um corte aí de 60 milhões para o ano que vem, isso preocupa muito porque, sendo este o valor de 60 milhões mesmo, os cortes devem chegar em torno de 1.000 pessoas, 1.000 funcionários que irão ser exonerados, considerando o tamanho deste corte. Então esperamos que o governo do estado volte atrás e não corte este montante total. Se der continuidade a essas reações do governo do estado, a tendência é ir sendo sucateado e automaticamente diminuindo sua estrutura, seu tamanho e quem sabe possa ser fechado, mas isso pode até demorar um pouco, né? Porque eles não irão ter esta coragem de cortar drasticamente e fechar uma estrutura da Emater que faz um trabalho importante e necessário aos agricultores. Já estão abertas as inscrições para a 4ª etapa do circuito de corrida de rua. Os interessados podem acessar o site da Prefeitura, preencher os dados e enviar o formulário até o dia 16 de novembro. A corrida acontece no dia 21. Outras informações pelo telefone 3311-2485. E agora a gente faz o intervalo e retorna em seguida. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. A Operação Balada Segura iniciou em Passo Fundo a partir do ano de 2012 e agora nós estamos realizando durante os finais de semana e também alguns dias à noite. Então, atenção, se você passar por uma Operação Balada Segura, você vai ser convidado a fazer o teste do etilômetro. Mas a dica é, se beber, não dirija. O Parlamento Municipal segue analisando o projeto de lei que trata do marco regulatório no transporte coletivo. A aprovação da matéria é fundamental para que o município realize a tão aguardada licitação. O texto do Poder Executivo define normas, leis e diretrizes para organizar o sistema de transporte coletivo urbano. Em julho, o prefeito Luciano Azevedo esteve na Câmara Municipal apresentando os detalhes do projeto aos vereadores. Queremos a prioridade do transporte coletivo sobre o individual. Queremos ônibus que não poluam, não emitam gases. Queremos, em resumo, definir regras claras para que a população tenha transporte de qualidade com preço adequado. Investimentos na Codepas também estão previstos no marco regulatório. O objetivo do poder público é destinar linhas mais rentáveis à companhia. Nós teremos a manutenção da Codepas no transporte coletivo, porém com condições melhores de competitividade. A Codepas opera hoje com linhas que são, em muitos casos, deficitárias. É uma estrutura antiga que nós queremos transformar. Então vamos manter a Codepas operando no transporte coletivo, mas vamos desenhar a sua participação no sistema, oferecendo a ela a possibilidade de ter linhas mais rentáveis, que remunerem melhor a companhia pelo volume, pelo fluxo de passageiros. Isso vai permitir
renovação de frota, mais investimentos e um serviço de melhor qualidade. E a Codepas é tema recorrente dos debates no Legislativo. Para investigar o sucateamento da frota de ônibus, foi criada uma CPI. O período de análise será dos últimos 5 anos. Mas com o marco regulatório, as perspectivas de futuro são animadoras. O executivo irá comprar 20 ônibus, né? Hoje a Codepas, por exemplo, ela possui uma frota de 32 ônibus. Imagina de 32 trocar 20 de uma vez só. Isso é um ganho extraordinário para a comunidade. Isso é coisa boa, é um marco para melhor. Hoje, por exemplo, nós temos vários problemas na questão do transporte coletivo de Passo Fundo, né? Mas nós queremos corrigir. É obrigação dos vereadores dessa casa, né? Corrigir, apontar alguns erros que estão acontecendo para que quem ganha é o povo, é a comunidade. E eu acho que é válido. Essa questão da CPI também vai clarear várias coisas, né? Vai pro lado bom. O secretário de Transportes e Serviços Gerais esclarece que antes de autorizar a licitação, a Prefeitura contratou uma assessoria técnica para elaborar um termo de referência para o edital. O documento irá descrever as prioridades do processo. A URGS tem toda a ferramenta, né, e toda a metodologia que irá nos auxiliar então na definição dessas diretrizes. Se nós teríamos veículos de maior porte, de menor porte, se nós teremos a bilhetagem eletrônica, que é um fator bastante forte que vem agora, se nós teremos passagem integrada ou não, se nós teremos variação de valores, de linhas. Enfim, a URGS, com a sua metodologia, irá nos auxiliar na definição desses itens. O marco regulatório deve remodelar o sistema de transporte em Passo Fundo. Entre os pontos já definidos, por exemplo, está a instalação de abrigos de ônibus, que passará a ser de responsabilidade das empresas concessionárias. Hoje é feita a manutenção pela Prefeitura. Nós temos hoje 3 padrões, digamos assim, de paradas. O padrão mais básico, que é nas vilas, e também nós temos um padrão intermediário que a gente vem colocando nas proximidades do centro da cidade. Existia já a ideia de fazer a substituição dos abrigos centrais, mas agora com essa proposta do prefeito, então as empresas que ganharam a licitação irão assumir hoje são 680 paradas, né, distribuídas em toda a cidade. Então, no mínimo 680, com certeza, as empresas terão que fazer a manutenção e o conserto quando necessário. O que os usuários buscam? É proteção, né, das intempéries, principalmente, e segurança. Então, provavelmente, esse modelo irá possibilitar uma segurança melhor, né, com iluminação, com bancos, com informações principalmente, né, e que proteja um pouco das intempéries, né, com uma boa cobertura, uma proteção lateral, enfim, um abrigo que dê mais conforto para o usuário. O texto com o marco regulatório do transporte vai passar pela análise da CLR, SEBS, COTC, COPNR e ainda pela comissão especial criada para acompanhar a licitação. A expectativa é de que o projeto de lei seja votado ainda neste ano. Até lá, vereadores de situação e oposição vão promover vários debates em torno da proposta do Executivo. Lamentamos muito que o senhor Azevedo só mande esse projeto do marco regulatório do transporte público municipal nesse período. Por quê? Porque teve todos esses 3 anos para fazer isso e não fez. Nós, agora que estabelecemos e instauramos aqui na Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar Mista para análise e acompanhamento das estações de trânsito do transporte público de Passo Fundo, nós estamos recebendo nesta casa este projeto de lei do Executivo. Nós também vamos, dentro da nossa Frente Parlamentar Mista, debater o que está dentro deste projeto de lei. Nós vamos analisá-lo e nós temos sim a lamentar por que não veio antes. Por que o prefeito demora tanto para mandar alguns projetos e quando esta casa e os seus parlamentares tomam alguma iniciativa, aí ele também paralelamente faz o papel e manda sim os projetos para cá, mas sempre no afogadilho, sempre em cima dos nossos projetos. Não existe tempo para que isso venha à casa, porque a legislação é muito antiga, já são quase 50 anos de nenhuma mudança.
O marco regulatório ele demonstra e reafirma aquilo que nós vemos dizendo desde o início do debate da licitação, que nós queremos sim fazer o processo licitatório, mas não basta fazer um processo licitatório que possa ser questionado ou que possa manter as coisas como estão por 15 anos que se debata isso na justiça. Nós queremos iniciar o processo como iniciamos, encaminhar ele como estamos fazendo e concluir como pretendemos, ou seja, para isso tudo nós estamos tomando todas as medidas com a segurança necessária, a segurança jurídica, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa lá no fim. Basta nós dizermos que várias cidades que realizaram o processo licitatório, Carazinho, que aqui é uma delas que já realizou, ela fez um processo licitatório que levou, em média, quase 8 anos para finalizar, porque o transporte não é simplesmente o ônibus rodando, é levando o trabalhador para o seu emprego, é garantindo um preço justo, é modernizando a cidade. E hoje é o Dia do Servidor Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas em 1937. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores optaram por transferir o ponto facultativo para sexta-feira, seguindo a medida adotada pelo governo do estado e pela Assembleia Legislativa. Portanto, amanhã é o último dia antes do feriadão para atendimento nos órgãos públicos. Uma boa noite e até a próxima edição.